Olá, turma boa, tudo bem com vocês? Tranquilo, gente? Estamos aqui para mais uma videoaula e agora uma videoaula ainda sobre cartografia. Temos bastante chão ainda para poder percorrer, para poder caminhar sobre cartografia. Só que apesar de nós já termos falado muito sobre cartografia e ainda teremos que falar muito sobre cartografia, pessoal, essa aula é a mais importante de todas. Então assista quantas vezes forem necessários, me façam quantas perguntas forem necessárias e assim por diante. Anota tudo bonitinho, organizado, faz os desenhos que também forem precisos, ok? Essa é a parte mais importante nossa, tá? Pessoal, é o seguinte, nós vamos trabalhar hoje sobre convenções cartográficas. Eu vou gravar 2 videoaulas dessa parte de cartografia, beleza? Por quê, pessoal? Primeiro eu vou explicar para vocês quem são, no caso, as convenções cartográficas. Inclusive vou explicar o que são convenções cartográficas. E depois eu vou gravar uma videoaula com um exemplo, para a gente poder estudar, para a gente trabalhar bem e depois vocês conseguirem fazer os exercícios da apostila, fechou? Pessoal, é o seguinte, será que todos os mapas que nós já vimos até aqui, na televisão, na apostila, nos livros e assim por diante, será que todos os mapas que a gente viu podem ser considerados oficialmente mapas? Não, pessoal. Sabe por quê? Porque para ser mapa, precisa respeitar as convenções cartográficas. Professor, o que são convenções cartográficas? Vamos lá. As convenções cartográficas são elementos obrigatórios que os mapas devem ter. Não pode pular nenhum. Beleza, pessoal? Os mapas precisam ter elementos obrigatórios que tem como objetivo, tem como função ajudar na interpretação dos mapas, beleza? Pessoal, os mapas não são criados para confundir, para esconder informação. É o contrário. Os mapas eles servem para destacar a informação, para ler de uma maneira ilustrada, de uma maneira mais prática aquele assunto, aquele tema que foi abordado, beleza? O que adianta eu montar, por exemplo, um mapa de casos de dengue de promissão, ok? Por bairro, ok? Se quem pegar esse mapa não consegue entender que é um mapa de casos de dengue, não consegue entender quais bairros têm mais casos e menos casos, para que serviu esse mapa? Para nada. Mas exatamente para os mapas terem uma interpretação, uma leitura possível, fácil, ok? Bastante interpretativa, por isso que criou-se essas convenções. Então são elementos obrigatórios que devem ter nos mapas, beleza? Que tem como função, tem como objetivo a interpretação destes mapas. Tranquilo, pessoal? Nós falamos que os mapas só podem ser considerados oficialmente mapas se eles tiverem todas as convenções. Vamos ver quais são elas? Pessoal, primeira convenção. Todo mapa tem que ter título e ano. Ou seja, o leitor precisa saber do que o mapa vai falar, qual informação ele vai ilustrar, e o leitor precisa saber o ano que o mapa foi feito para saber se aquela informação é atualizada. Beleza, pessoal? O que adianta eu trazer para vocês um mapa de casos de dengue de promissão, ok? Por bairros de 2003, ok? Muito tempo já, né? Então, para a gente não serve. Então, por isso que os mapas precisam ter título, precisa demonstrar para o leitor qual é aquela informação que está sendo destacada ali e o ano de produção do mapa para saber se aquela informação é ou não é atualizada. Orientação. Todo mapa deve ter orientação. Professor, o que é orientação? Antigamente, os mapas eram obrigados a terem a Rosa dos Ventos inteira, ok? Porque o leitor precisa saber onde é norte, onde é sul, onde é leste, oeste e assim por diante. Isso é orientação, a Rosa dos Ventos. Mas nos últimos anos, pessoal, nas últimas décadas, a convenção cartográfica deu uma diminuída, vamos colocar assim, nesse elemento. Não tem mais obrigação de vir a Rosa dos Ventos inteira. Pode vir apenas o norte. Uma setinha para cima, apontando o norte. Por quê? Porque além de ocupar menos espaço, através do norte, você sabe todos os outros pontos cardeais. Então nós temos aqui sul, para cá leste e para cá oeste. Então com um único ponto cardeal, você consegue automaticamente saber todos os outros pontos cardeais. Então é obrigado ter orientação. Pode ser a Rosa dos Ventos inteira ou pode ser apenas o
norte, beleza? É mais comum hoje vir só o norte. Inclusive, alguns mapas vêm até mais simples, assim, ó. Vem só uma seta mesmo para cima, escrito norte, beleza? Mas, pessoal, seja a Rosa dos Ventos completa ou seja só o norte, todos os mapas obrigatoriamente devem ter orientação. Fechou? Terceira convenção cartográfica, legenda. Todos os mapas devem ter legenda. A legenda, pessoal, na verdade é uma planilha que contém pequenas informações, ok? Pequenas simbologias que vão colaborar para a gente interpretar o mapa. Como assim, professor? Dá um exemplo. Pessoal, legenda seria isso aqui, ó. Beleza? Cada símbolo no mapa representa alguma coisa. Por exemplo, nós temos estradas com uma linha vermelha, uma linha única vermelha. Se no mapa tiver uma linha dessa, significa estradas pavimentadas. Para quem não sabe o que é pavimentada, é estrada asfaltada. Se tiver duas linhas assim vermelhas, paralelas, significa que essas estradas pavimentadas são duplicadas. Igual é a Marechal Rondon, igual é a rodovia Castelo Branco. Ou seja, você tem duas faixas de cada lado, beleza? Se a linha for verde, são estradas não pavimentadas, estradas de terra, estradas rurais. Se tiver um aviãozinho, um aeroporto. Se tiver um aviãozinho maior, um aeroporto internacional. Então, pessoal, isso é legenda, ok? Se tiver uma âncora, é um porto, por exemplo, tá? Ou seja, pessoal, são pequenos elementos que ajudam a gente a interpretar informações do mapa. Isso é legenda. Tudo bem, pessoal? Só que a legenda ela pode apresentar de dois tipos. Esse que eu acabei de explicar para vocês, esses exemplos que eu acabei de dar para vocês, no caso, são legendas qualitativas, onde os símbolos representam informações. Então, por exemplo, um avião é um aeroporto, uma âncora é um porto, uma linha vermelha é estrada pavimentada, duas linhas é estrada duplicada, uma linha vermelha é estrada não pavimentada, uma linha picotada, ferrovia e assim por diante. O nome disso é legenda qualitativa, ok? É quando um símbolo expressa uma informação para a gente, ok? Ela é muito fácil de ler, tá, pessoal? Inclusive até pessoas não alfabetizadas, pessoas que não sabem ler e escrever ainda, conseguem, através de uma legenda qualitativa, arrancar poucas informações que sejam, mas já consegue arrancar alguma informação, porque ela usa desenhos, símbolos. O nome disso é legenda qualitativa, quando símbolos expressam informação. Só que olha esse exemplo aqui, pessoal. Focos de queimadas, beleza? No Brasil. Aqui ele está falando para a gente que o tom vermelho, a cor vermelha, quanto mais intensa ela vai ficando, mais queimadas eu tenho. Então, os estados que têm a cor vermelha bem clara, tem poucos focos de incêndio. O vermelho um pouco mais intenso, médio foco de incêndio. E quanto mais escuro, maior foco de incêndio. Beleza? Isso aqui é uma legenda também. Por quê? Está representando para a gente alguma informação. Só que agora não é um símbolo, são cores. Beleza, pessoal? A cor está expressando para a gente a informação. Só que a informação em termos de intensidade matemática. Se aquele fato, aquele fenômeno, nesse caso do exemplo, queimadas, se é maior ou se é menor, ok? No caso, se os casos de incêndio é maior, ele intensifica a cor. Se os casos é menor, ele diminui a intensidade da cor, ok? Que é a diminuição do número de casos. Poderia ser um mapa, por exemplo, de casos de dengue. Quanto mais casos, vermelho mais intenso, quanto menos casos, um vermelho menos intenso. Pode ser inclusive outra cor também. É que o vermelho é bastante utilizado pela cartografia porque ele chama atenção, ele destaca. Pessoal, quando nós temos cores ou tons de cores expressando uma informação para a gente, aí nós temos uma escala quantitativa. Porque o número de casos, o número da informação depende da intensidade das cores. Então se utiliza de uma proporção matemática. Inclusive podia ser tons de cinza. Por exemplo, estados com cinza claro, poucos casos de incêndio. Estados com cinza médio, médio caso de incêndio.
E estados com cinza escuro, muitos casos de incêndio. Poderia ser. Mas também poderia aplicar sobre qualquer outra informação. Agora, por exemplo, sobre a pandemia que está acontecendo. Os estados que têm pouco caso, um amarelo. Estados que têm médio caso, laranja. E estados com muitos casos, vermelho. Poderia ser assim. Pessoal, esse tipo de legenda, onde a cor ou a intensidade da cor informa para a gente a intensidade de um fenômeno, de algum fato, nós chamamos de legenda quantitativa. Ela usa de proporção matemática. Fechado, pessoal? Então nós temos duas formas de legenda: qualitativa ou quantitativa. Legenda qualitativa é quando símbolos expressam a informação. Legenda quantitativa é quando cores ou tons de cor mostram pra gente a quantidade de um fenômeno, de um fato, beleza? Isso é legenda quantitativa. E por último, talvez mais complexo, escala, pessoal. Todo mapa tem que ter escala. Vocês sabem o que é escala? Pense um pouquinho. Não? Sim? Mais ou menos? Vamos lá. Para quem sabe, vamos revisar. Para quem não sabe, vamos ver e vamos aprender. Beleza? Vamos lá, pessoal. Escala. A escala é uma convenção cartográfica, então é obrigado ter nos mapas. Os mapas que não têm escala não podem ser considerados mapas. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Qual é a função da escala? Pessoal, eu não posso dizer que um mapa é a redução da realidade. Por exemplo, você tem um mapa do Brasil. Existe o Brasil. Só que para caber o Brasil dentro de um papel, de uma folha ou de uma tela, por exemplo, você precisou diminuir ele, certo? Então os mapas nada mais são do que a redução da realidade. Só que para eu reduzir os mapas, para eu reduzir, a realidade para construir os mapas, eu preciso de uma proporção correta. Ao diminuir o Brasil, por exemplo, da realidade para caber no mapa, eu não posso deixar São Paulo maior que o Amazonas. Eu preciso reduzir proporcionalmente. O Amazonas precisa ser sempre maior que São Paulo, porque a realidade é assim, beleza? A escala tem essa função, fazer para a gente a redução da realidade dentro de uma proporção real. Então eu preciso passar a realidade para o mundo virtual, para o mundo do mapa, com proporção correta, beleza? Mas pessoal, as escalas podem aparecer de duas maneiras, gráfica ou numérica. Eu vou mostrar primeiro para vocês o caso gráfico. Isso aqui seria um exemplo de escalas gráficas. Eu dei dois exemplos, tá, pessoal? Professor, por que você deu esses dois exemplos assim? Porque esses dois exemplos são os mais comuns da gente ver. O número, pessoal, é só qualquer um que eu coloquei aqui para a gente compreender. Eu digo o desenho, o design, né, o formato. Esses dois são os mais comuns que nós temos nos mapas, tá? Escala gráfica é quando o número vem acompanhado de um simples desenho. Nesse primeiro caso é uma linha simples, mas é um desenho. Nesse segundo caso nós temos dois retângulos pintadinhos aqui, cada um nos seus polos, beleza? Junto com os números. Quando o número da escala vem acompanhado de um simples desenho, nós chamamos de escala gráfica. Inclusive no slide aqui eu tenho um exemplo. Ó. Isso seria uma escala gráfica. Beleza? Os números vêm acompanhado de um simples desenho. Fechou? Beleza. E aqui nós temos a escala numérica. A escala numérica é quando nós temos apenas os números. Calma que eu já vou explicar como que lê isso, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Só tem número, ó. Você não tem uma linha, você não tem um retângulo, você não tem desenho nenhum. Você tem só um número, ó. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês o que significa esses dois pontos e etc. Beleza? Vamos lá, pessoal. Como que se lê, como que se utiliza escala? Eu acabei de falar para vocês que a escala ela serve para reduzir o mundo real para o mundo virtual, ou seja, para o mundo dos mapas, com a proporção correta. Beleza, pessoal? Dentro de uma proporção matemática correta. No caso, a escala serve para a gente saber quanto daquilo que eu estou vendo no mapa significa numa distância real. Exemplo, se eu olhar o mapa do estado de São Paulo, Promissão e Araçatuba
terá pequenos centímetros, poucos centímetros de distância. Mas Araçatuba e Promissão está a poucos centímetros de distância? Não, está a alguns quilômetros. A escala vai servir para mostrar para a gente quanto daquele centímetro no mapa significa na vida real. Olha como se lê escala, pessoal. Presta muita atenção aqui. São só exemplos, beleza? Apenas exemplos. Mas vai servir para a gente ler e para a gente aprender legal. Olha como se lê essas duas escalas aqui, ó. No caso, gráfica primeiro, que as duas vêm acompanhadas de desenhos, tá? Vamos lá. Pessoal, se lê assim, ó. A cada 1 centímetro no mapa, isso aqui significa 1 centímetro no mapa, nós temos 50 quilômetros na vida real. Então, 2 centímetros, 100 quilômetros. Fechado? É assim que se lê. Esse espaço aqui, ó, ele está querendo dizer para a gente que é 1 centímetro no mapa. Escala é sempre assim. 1 centímetro no mapa é quanto para a vida real? Sempre, sempre. Então aqui, ó, cada 1 centímetro no mapa, nós temos 50 quilômetros na vida real. Então, 2 centímetros, 100 quilômetros. Fechado? Aqui lê igualzinho, pessoal. A cada 1 centímetro no mapa, 50 quilômetros na vida real. A cada 2 centímetros, 100 quilômetros. Beleza? Ou seja, se eu tenho um mapa com essa escala aqui, aí você colocou a régua, a distância entre duas cidades é de 1 centímetro no mapa. Então essas cidades estão a quanto de distância real? Repetindo, você está com um mapa na sua mão e o mapa possui essa escala aqui, por exemplo. Essa ou essa, tanto faz, porque as duas significam a mesma coisa. Tá? O mapa que você tem na mão tem essa escala. Aí você pegou a régua, você viu que existe entre duas cidades uma distância de 1 centímetro no mapa. Então, na realidade, essas cidades estão a quanto quilômetro de distância? Na realidade, 50. Não, professor, eu peguei assim um mapa que tem essa escala aqui e a distância entre duas cidades é de 2 centímetros. Ok, então no mapa, essas duas cidades estão a 2 centímetros de distância uma da outra. Beleza. Então, quanto elas estão em distância da realidade? Se 1 centímetro é 50 quilômetros, 2 centímetros então é 100 quilômetros. Elas estão a 100 quilômetros de distância. Fechado, pessoal? Então a escala tem essa função. Ela propõe para a gente essa transição do mundo real para o mundo virtual, do mundo real para o mapa, sem perder a proporção exata. Então ela sempre vai estar explicando para a gente o quanto nós temos do mapa e o quanto na vida real. O quanto no mapa, o quanto na vida real. Sempre assim, beleza? Então nesse caso se lê a cada 1 centímetro no mapa, 50 quilômetros na vida real. Aqui embaixo é a mesma coisa, pessoal, só muda o desenho. Mas a informação é a mesma. A escala numérica como ficaria? Ó? 1, 2 pontos, 50 quilômetros. Tá vendo aqui? 1 centímetro no mapa significa 50 quilômetros na vida real. Professor, mas por que você colocou esse X aqui do lado? Pessoal, é porque aqui entra uma regra nossa. Vocês não podem esquecer. Escala numérica não pode estar em qualquer outra unidade que não seja centímetro. Ok? Aqui já está em centímetro, então beleza, aqui mantém. Só que isso aqui não pode ficar. Por regra da cartografia, uma regra internacional, não é uma regra do Rodolfo. Ok? Escala numérica não pode estar em quilômetro. Só pode estar em centímetro, é a obrigação. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 50 quilômetros e transferi em centímetro. Professor, como que faz para transferir quilômetros em centímetro? Só acrescentar 5 casas, pessoal. Ó, 50, passei para cá. E acrescentei 5 casas. Beleza, pessoal? No caso, gente, escala numérica, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Acrescentei, ó, coloquei os 50 para baixo, 5 casas, 5 zeros. Beleza? Aí agora nós temos uma escala numérica. Escala numérica obrigatoriamente deve estar em centímetro. Então, pessoal, isso aqui, ó, como se lê, professor? Esse exemplo aí do slide, vamos lá. Ó. Isso é escala gráfica,
Porque os números vêm acompanhados de desenho. Isso é numérica, porque só tem os números. Olha como se lê. A cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 200 quilômetros na vida real. Então, a cada 2 centímetros é 400, 3 centímetros 600, 4 centímetros 800. Mas olha isso, olha a proporção. Ó. A cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 200 quilômetros na vida real. Aqui seria a mesma coisa. 1 centímetro no mapa, 200 quilômetros na vida real. Mas como é escala numérica, não pode estar em quilômetro. Escala numérica obrigatoriamente em centímetro. Então, ó, eu passei o 200 para cá e acrescentei 1, 2, 3, 4, 5 casas. Pessoal, para passar quilômetro para centímetro, é só acrescentar 5 casas. Eu vou parar esse vídeo agora, que eu vou gravar um segundo vídeo ainda sobre escala, com um exemplo para a gente. Eu até vou sair aqui da câmera, vou focar apenas no slide para a gente trabalhar junto. Então já voltamos.